Então, vou começar por partilhar que houve uma altura da minha vida, quando eu comecei a trabalhar por conta própria, em que eu trabalhava 14, 15, 16 horas por dia, trabalhava de segunda a domingo, enfim. E lembro-me que nessa altura, quando eu queria marcar coisas minhas, coisas pessoais, fossem consultas, dentista, depilação, unhas, o que fosse, eu, na verdade, ou nunca tinha agenda, ou a minha agenda era fora de horas e a pessoa para quem eu queria marcar não tinha disponibilidade. Curiosamente, ou não, que eu acredito que não, não é curioso, as pessoas que vinham ter comigo à fisioterapia também tinham dificuldade em agendar e então também só conseguiam depois da hora de trabalho ou em horas assim, tipo de manhã super cedo ou super ao fim do dia. E isto é muito interessante porque esse comportamento das pessoas, ele mexia comigo. E mexia muito comigo porque as pessoas queriam marcar, por exemplo, as sessões de fisioterapia às 7 ou às 8 da noite e eu não entendia, não é? Tipo, porquê tão tarde? Aconteceu até uma vez uma senhora que trabalhava num banco e partilhou comigo que entrava às 8h30 da manhã. No entanto, só podia agendar a sessão de fisioterapia comigo às 7h30 ou 8 da noite. Pá, e aquilo fez muita confusão. Tipo, como? Como assim? Então, mas a que horas é que termina o trabalho? A que horas é que entra? Mas a verdade é que eu fazia exatamente a mesma coisa, não é? Ou seja, eu estava a questionar algo, mas eu estava a fazer igual e muitas vezes eu fazia uma ginástica muito grande da minha agenda porque eu sabia o quanto isso custava e o quanto era difícil, então quando eu queria marcar coisas minhas eu tinha o cuidado de evitar fazer isso às outras pessoas. Ainda assim, eu tinha o mesmo comportamento que as pessoas que me procuravam na fisioterapia. E eu assim, um momento quase tipo uma revelação silenciosa, assim, num momento de descanso e de silêncio em que eu percebi que eu dizia às pessoas que elas tinham que se colocar a elas próprias em primeiro lugar e que a saúde delas era importante e que não fazia sentido que elas estavam a investir comigo se elas não se colocassem elas em primeiro lugar. E adivinha, eu não estava a fazer isso comigo. Portanto, não estava a ser eu primeiro, estava a ser a carreira primeiro, o dinheiro primeiro, e eu não. E eu estava a pedir às pessoas isso e informar do quanto isso era importante, com zero consciência de que eu não estava a fazer isso. Quando eu tive então assim esta tomada de consciência, esta revelação tipo em silêncio, naturalmente eu comecei a colocar-me a mim em primeiro, não é? E foi interessante porque o que é que aconteceu? Eu comecei a sentir culpa quando marcava coisas para mim em primeiro e fechava a agenda. Culpa porque eu estava a falhar com os clientes, porque estavam a contar comigo e eu não estava. Culpa porque se calhar eu devia estar a trabalhar e na verdade não estava a trabalhar. Culpa porque quem é que era eu, tipo, para agendar fazer as unhas ou a depilação às 9 ou às 10 ou às 11 da manhã, quando ainda nem tinha trabalhado, por exemplo, ou ainda nem tinha produzido, sabes, tipo aquele mecanismo de recompensa de ainda não trabalhaste, então ainda não podes usufruir. Portanto, este auto-chicoteio, não é? Tipo, não mereces, não podes. E portanto, sim, no início foi muito desafiante. Então, no início, quando eu me comecei a colocar em primeiro, eu senti que tentava, tipo, hipercompensar, não é? Aquilo que eu não estava a fazer. Ou seja, era como se o resto do dia se tornasse muito mais intenso, muito mais corrido, porque se eu tirei estas 2 horas ou 3 para mim, eu agora tenho que compensar isto de alguma forma no resto do dia. Ou seja, eu achava que eu tinha que produzir o mesmo ou que tinha que compensar como se a produtividade fosse medida em horas, que não é, by the way, essa não é a minha visão de todo. Então eu achava que tinha que ir compensar isto. O que é que acontece? Acontece que no processo de autoconhecimento, não é? E todo este processo de renovação mental, de conexão comigo mesma, através de estar em silêncio, natureza, escrita, eu fui encontrando esta resposta de que eu, na verdade, eu não preciso de compensar absolutamente nada. Eu mereço esse tempo para mim, a produção que eu tenho não está diretamente relacionada com as horas de trabalho. E então eu descobri que com um bom planeamento, seja um bom planeamento de tempo e adaptado ao meu ciclo de energia, às horas em que eu estou mais criativa, mais produtiva e um bom planeamento financeiro, eu na verdade eu podia experimentar uma nova forma de trabalhar e no fundo uma nova forma de viver. E é isso que eu tenho feito desde então e por isso é que eu trabalho com transição de carreira, precisamente porque
há muitas ideias pré-feitas do que é suposto ter, do que é suposto fazer quando começamos por nossa conta. E sim, existe trabalho, sim, é difícil, sim, há dias em que apetece desistir. Ainda assim, é possível nós encontrarmos um equilíbrio nessa transição que respeita a nossa energia e quem nós somos, a nossa essência no fundo, não é? Então, a verdade é que quanto mais eu aplico isto, mais eu percebo que só pelo facto de cuidar de mim e de me colocar em primeiro, a seguir eu sou mais produtiva, a seguir eu tenho um desempenho muito melhor, eu entrego mais, eu vendo mais. Então, daí o mantra. Primeiro eu, depois a minha carreira e o meu negócio é efetivamente um mantra que foi ficando e hoje em dia posso partilhar contigo que as primeiras horas do dia elas são todas para mim, ou seja, elas são para mim não no sentido de um tem que ser, do tenho que treinar, tenho que comer rápido, não é de um sentido de um tem de ser, já foi, ok? E está tudo bem com o tem de ser. Se não trabalho por conta do treino, tem que ser naqueles horários, que era o que acontecia comigo, se eu tinha que estar em Coimbra às 9 para treinar, tomar banho, comer, etc., naturalmente eu às 6 da manhã estava acordada e estava a treinar, ok? Hoje isso é natural para mim e é completamente ok e é algo que me satisfaz e me preenche, então é isso, essa rotina matinal ela já não vem de um sítio que tem de ser, já ela vem de um sítio de liberdade de escolha, de planeamento daquilo que faz sentido para mim e que está alinhado comigo. Então é isso, primeiro eu, depois a minha carreira e eu espero que contigo seja igual.